Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo do CEA para mais um dia de palestra pública, né? Todas as segundas-feiras o CEA recebe os amigos e amigas aqui presencialmente, também vocês internautas aí através do Facebook de Wagner Andrade para essa transmissão ao vivo. Então, nessa noite de hoje, teremos um tema muito interessante que vai ser trazido esta noite pelo nosso amigo Wagner Andrade aqui. Então, antes de mais nada, que a gente possa elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos aqui, trabalhadores da casa, para que possamos orar e mandar as melhores vibrações para todos os amigos desencarnados aqui presentes, todos que estão acompanhando pela internet e para o nosso orador da noite. Ó Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nos abençoa, nos derrama a Tua misericórdia e mais uma noite de trabalho nesta casa. Que possamos ter muito aprendizado e uma noite de muita harmonia e paz no nosso ambiente. Que essa paz possa ser transmitida a todos os espíritos desencarnados, os enfermos aqui presentes, a todos nós necessitados da alma, encarnados e desencarnados, e a todos os internautas, aqueles que estarão acompanhando pela internet. Que os bons fluidos de paz, harmonia e amor e fraternidade universal possam transpassar todos que estão analisando e observando a palestra através das redes sociais, como também encarnados e desencarnados aqui presentes. Que Deus nos abençoe e abençoe principalmente o nosso orador da noite, que assim seja. Então, assim sendo, vou passar a palavra para nosso amigo Wagner, que no finalzinho da palestra é bom lembrar, como a gente fez na semana passada, a gente iniciou na semana passada as perguntas. Então, quem estiver assistindo aí pela internet, pelo Facebook do amigo Wagner, pode, nos 10 minutinhos finais, indagar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, ou tecer algum comentário, fazer algum comentário que acrescente alguma coisa ao conteúdo que aqui será exposto. Então, com a palavra, nosso amigo Wagner. Bom, gente, boa noite a todos e todas. Vou só colocar aqui para poder ficar audível e eu não ficar pegando nesse negócio. Bom, boa noite a todos. Muito bom estar sempre com vocês, tanto aqui presencialmente como também através da internet. É sempre um prazer enorme, né? Uma grande alegria, uma grande satisfação ter esse contato com as pessoas e principalmente transmitir doutrina espírita, que é essa doutrina tão maravilhosa, tão reveladora e que nos esclarece tantos poréns, né, da nossa vida, tantas coisas que a gente tem dúvidas. E uma das coisas que no Espiritismo a gente sempre vê, né, as pessoas, até no censo, né, se a gente for acompanhar o censo, né, você vê lá qual é a sua religião. E geralmente tem católico, evangélico, não sei o que e tal, e tem espírita agora, né? Tem o nome lá, espírita. E muitas vezes as pessoas dizem, a minha religião é o espiritismo. E aí a gente vem esclarecer alguns pontos dessa questão do espiritismo e a religião. Um dos pontos principais, gente, é o seguinte: a religião, na verdade, ela foi feita pelos homens. Eu acho que vocês sabem disso. As religiões, elas foram formadas por homens. E elas são organizadas por sacerdotes, por filosofias e estruturadas sempre em um dogma. O que é um dogma? São verdades que você não pode contestar porque fazem parte do corpo estrutural daquela determinada religião. Já a religiosidade é diferente. Na realidade, a religião vai para os sacerdotes, que tem que organizar as religiões, né, que tem que estruturar, que tem que montar uma hierarquia, que tem paramentos, precisa ser feito todo um ritual. Não que o Espiritismo não tenha ritual, viu, gente? Eu já estou aqui até antecipando. O Espiritismo tem alguns rituais. Por exemplo, tudo que a gente fez aqui antes, isso é um ritual, né? A gente se concentrar,
ter que fazer uma prece no início, ter que fazer uma prece no final, né? Ter que apresentar. Isso é um ritual, gente. Rituais são normais e comuns. Mas nós não temos rituais como as outras religiões têm. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a religiosidade é diferente da religião. São dois pontos diferentes. A religião são os sacerdotes que organizam. Geralmente tem templos, existem paramentos, existem rituais, existem hierarquias, né? Fulano de tal é tal coisa, Beltrano é tal coisa e tal. Eu não vou aqui citar religião nenhuma, mas, na verdade, a religiosidade se difere porque, na realidade, a religiosidade ela vem de uma coisa muito mais profunda, né? A religiosidade é aquilo que a gente tem de espiritual e que a gente tem o conceito dentro da gente. A gente não precisa de ninguém dizer na gente o que a gente deve fazer de certo ou de errado, o que é moral, o que é ético. A gente sabe, e isso é uma forma de ser religioso. Se alguém me perguntar um dia assim, Wagner, você tem uma religião? Eu não tenho muita necessidade de dizer que tem religião, tá? Mas se você perguntar a outro espírita, o espírita vai dizer, não, eu sou religioso, eu tenho uma religião chamada espiritismo. Eu não tenho essa necessidade. Eu não preciso afirmar que sou de uma religião. Eu preciso afirmar que tem uma filosofia de vida, comprovada por uma ciência que é a ciência espírita. E que termina levando, essas duas coisas me levam a conceitos morais, a comportamentos morais diferentes do que a maioria tem, né? Então esse meu comportamento é o que me faz ligar a essa coisa chamada religião. Primeira palavra religião, a gente precisa entender que é uma palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? A palavra polissêmica é aquela que tem vários sentidos, né? Então, por exemplo, a religião que todo mundo entende e concebe é a religião com ritos e tal, paramentos, santos em altares e tal, hierarquias, pressupõe isso para o vulgo, né, para as pessoas em geral. Já filosoficamente, a religião significa religare, ligar a algo superior, ligar a algo que está lá num plano maior, obedecendo a leis e regras que são universais, e que eu, por conta dessas leis e regras universais, que eu faço parte dela, porque eu faço parte desse todo também como consciência, então eu obedeço a essas regras e essas leis que são leis morais. Como é que isso tudo começou? E por que é que, por exemplo, dizem que o espiritismo tem um tríplice aspecto? A primeira coisa que a gente tem que entender é que Kardec jamais disse isso. Em obra nenhuma dele. Nós temos 32 obras de Kardec. Entre revistas espíritas, contos, artigos e tal. Então nós temos 32 publicações feitas por Kardec, diretamente por ele. Você não vê ele dizendo nunca que o espiritismo tem tríplice aspecto. Num livrinho chamado O que é o Espiritismo, que eu vou mostrar aqui para vocês, aliás, fantástico livro, eu recomendo tanto, vivo dizendo a todo mundo, minha gente, você tá certo, tá com preguiça de ler o livro dos Espíritos, que é grosso, né? Tá com preguiça de ler o livro dos médios, tá com preguiça de ler algum livro básico e tal, leia esse aqui, ó, vê, poucas páginas, fininho, no instante você engole ele, que é gostoso de ler. E assim, na introdução, né, que eu acho maravilhosa, no preâmbulo, né, que muita gente diz assim, preâmbulo, ele diz o seguinte, já no último, quase no último parágrafo: o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que podem decorrer dessas relações. Veja, Kardec está dizendo isso. Não é Wagner Andrade que está dizendo. Não é Kardec que está dizendo. Kardec é o outro. Kardec é esse Lima daqui. É Kardec o verdadeiro que está dizendo. Vocês viram ele falar aqui em religião? Vocês viram falar? Não. Mas aí, tudo no Brasil se transforma, né? E aí, o Espiritismo em 1865
Chegou um pouco antes, mas não existia nenhum centro espírita no Brasil. E aonde é que vai surgir o espiritismo no Brasil? Na Bahia, em Salvador. Então, um cidadão chamado Luiz Olímpio Teles de Menezes, jornalista, contemporâneo de Rui Barbosa, um crânio de pessoa, uma figura fantástica e maravilhosa, intelectualíssima, falava 3 idiomas, o inglês, o francês e o espanhol, além do português, né? E era um cara assim que vivia viajando muito, e ele começou a ir para a França naquela época. Muita gente não sabe, não conhece essas histórias, porque não tem, assim, a gente sempre acompanha Tio Sam, né, hoje em dia. Mas no século XIX, a nossa conexão maior era com a França. Né? A França significava tudo, significava a poesia, significava a arte, significava a ciência, significava tudo isso. E aí o Luiz Olímpio Teles de Menezes, ele foi para Paris e deu de cara com essa doutrina maravilhosa. Se encantou. Na época, Kardec estava em altíssima conta, né, na França. Ele foi em 1862, né, 1863, mais ou menos, quando a Revista Espírita e a Sociedade Espírita Parisiense de Espiritismo estava a todo vapor, né, toda estrutura, e ele conheceu tudo aquilo e achou aquilo maravilhoso. Pegou aqueles conceitos e tal, trouxe para o Brasil. Em 1865, ele fundou o primeiro centro espírita do Brasil. Foi ele que fundou o primeiro centro espírita do Brasil. Foi um dos precursores dos centros espíritas no Brasil. Em 1868 para 1869, ele lançou um jornal chamado Ecos de Além Túmulo. Foi o primeiro jornal e ele foi o primeiro jornalista que falou sobre o espiritismo no Brasil e lançou um periódico mensal, né, um jornal que saía mensalmente, para falar sobre o espiritismo. Pegou uma cópia daquela, mandou para a França, Kardec. Quando Kardec olhou, ficou extremamente contente. Afinal, a doutrina dele, como os espíritos diziam e comentavam, está chegando nos outros continentes. Vai ser uma coqueluche no mundo. Kardec era extremamente otimista, inclusive, e dizia que a nossa revelação espírita, porque na realidade não é uma revelação somente doutrinária, é uma revelação do que já era, porque na realidade o cristianismo foi revivido ou renovado com o espiritismo, porque o espiritismo veio dizer, através dos espíritos, dessa comunicação dos espíritos conosco aqui, veio dizer assim, olha, os espíritos estão dizendo que tudo aquilo que Cristo disse é verdade. Continuem com isso, num século que era o século das trevas, né? Em termos de religião, onde todos estavam querendo vibrar só no materialismo. Era a época de Kant, era a época de Marx, né? Então era a época das pessoas que pensavam, era a época de pessoas que pensavam, como o Freud mesmo, né? O Sigmund Freud, que lançou as ciências do psi, já começou nos finais da década, já que estava terminando o século XIX. Então veio tudo isso. E as pessoas estavam extremamente materializadas, decepcionadas com as religiões, decepcionadas com esse rumo que as religiões tomaram, que é esse rumo da religião que oprime, da religião que diz se você não fizer determinada coisa você vai para o inferno, dessa religião que diz assim, olha, se você não cumprir tudo que eu estou dizendo, você não vai ter um lugar especial para você no céu, né? As coisas boas não vão lhe ocorrer. Gente, eu não estou aqui criticando religião nenhuma. A primeira coisa que eu digo é assim, graças a Deus que existem religiões para frear determinadas mentes ácidas. Eu vivo dizendo isso, eu digo, minha gente, olha, é muito bom que tenha religiões, seja lá como ela for, né? Eu só não gosto daquelas que exploram, né, o ser humano. Mas religião é fundamental para frear. Religião é fundamental, por exemplo, determinadas pessoas dizem assim, se eu não fosse tal coisa, eu saía por aí matando, eu saía por aí roubando, eu saía por aí fazendo mal. Então eu me controlo porque eu sei que tem um diabo com um chifre e um caldeirão fervente para me empurrar dentro. Então eu me controlo por conta disso. Então graças a Deus que tem essas religiões.
Mas no século XIX, voltando para o século XIX, as pessoas estavam muito decepcionadas, né? Vinha de toda uma idade média de opressão, ainda continuava isso, só para vocês terem uma ideia. Ontem eu revendo o filme Kardec, que eu recomendo a todos que assistam, tá na Netflix, né? Então, quem tem Netflix, dá uma entradinha lá. Netflix agora tá fazendo um pacote maravilhoso. Não tô fazendo propaganda na Netflix, mas a Netflix é muito boa, né? Então, entra na Netflix lá, dá uma assistida em Kardec. É tão importante, né, a gente entender como é. Se tá interessado pelo Espiritismo, por que não ver a história de Kardec? Uma pequena parte da história de Kardec, aquilo ali é quase nada. Tá certo? Se a gente for olhar quem foi Hippolyte Léon Denis Arrivai, o que era o nome de Allan Kardec, o nome original de Kardec, você tem que se aprofundar, porque Kardec é uma personalidade fantástica, uma figura, discípulo de Pestalozzi, mais do que José Olímpio de Menezes. Ele tinha, mais do que isso, ele conhecia 6, 7 idiomas. Ele conhecia aritmética, ensinava aritmética, gramática francesa, história, geografia. Era um cara com uma cabeça fantástica, uma pessoa maravilhosa que vale a pena você acompanhar. Mas naquela época do século XIX, Kardec estava fugindo das religiões. Você pode ter certeza disso. Ele estava tão revoltado quanto qualquer um cidadão de juízo, com intelecto em ponto e com muita cultura. Então, todas as pessoas que eram ligadas à cultura, ligadas às letras, ao saber, não queriam nem chegar junto das religiões. Ficavam revoltados com qualquer menção sobre religião e o seu trabalho. Quando a igreja, então, se metia nas questões do governo, né, nas questões das empresas, eles ficavam possessos de raiva com isso. Você imagina a barreira que Kardec enfrentou naquela época para poder colocar as ideias espíritas em voga, né? Para fazer as ideias espíritas proliferarem. Porque ele era um cético também, ele teve que ser convencido, e a Igreja Católica fez tudo quanto foi de campanha contra ele. Só para vocês terem uma ideia, houve um manifesto de Barcelona onde foram queimados livros e mais livros de Kardec. Toda uma quantidade de livros que tinha ido para Barcelona para ser distribuído foi juntado pelo governo espanhol, e o governo espanhol mandou queimar aquilo lá junto com a igreja, como se fosse a Inquisição, uma nova fase da Inquisição que já tinha passado, tá, gente? Século XIX, não era Idade Média mais não, século XIX é agora, tá certo? Se nós somos espíritos imortais, nós temos que entender que século XIX foi ontem, há 2 encarnações nossas atrás, apenas. Algumas pessoas até há uma encarnação atrás. Então, faz muito pouco tempo isso, gente. E estava vendo esse tipo de coisa, e Kardec também abominava tudo isso. Quando Kardec aceitou a comunicação dos espíritos, que começou a codificar a doutrina espírita e começou a ver toda aquela beleza de comunicação dos espíritos, porque foi através de experimentos científicos, e é por isso, muitas vezes, que as pessoas dizem assim: vocês dizem que espiritismo é ciência, mas espiritismo não pode ser ciência, porque a ciência ela é incompatível com a religião. Eu digo, com essa religião de dogmas, com essa religião de parâmetros, com essa religião de hierarquia, então realmente é incompatível. Mas não é incompatível com a filosofia religiosa. Filosofia religiosa é uma filosofia moral, que naquela época nem se usava a palavra ética, né? Na gramática francesa existe a palavra moral, e ética veio aparecer agora há pouco, né? Não era uma palavra muito usual, né? Então surgiu com o tempo a palavra ética como uma coqueluche, que era a prática dessa estrutura moral, tá certo? Mas Kardec começou a perceber, através dos experimentos científicos, das perguntas que eles faziam aos espíritos, que a cada resposta existia uma filosofia por trás. Então, a ciência de experimentação das comunicações mediúnicas levou à observação de uma filosofia profunda de vida, falando, por exemplo, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, quanto tempo eu vou passar, para onde eu vou, por que estou aqui. Isso é uma filosofia de vida profunda, gente, que ninguém ousava responder. A Igreja Católica, por exemplo, dizia: isso aí é um mistério de Deus e ninguém sabe. Então,
Era assim, era como se fosse um conhecimento hermético. E o hermetismo até defende uma coisa que eu até considero bem interessante. Né? O hermetismo surgiu no Egito, né? No Antigo Egito, e é interessante que o hermetismo diz uma coisa que eu concordo, viu, Kardec, para determinadas pessoas. É que muitas vezes alguns conhecimentos não devem ser revelados a determinadas pessoas, porque tem gente que pega o conhecimento e transforma numa coisa péssima. A gente está vendo por aí os falsos profetas, né? As pessoas que vivem falando por religiões aí e metendo o pau e se dando bem e ganhando dinheiro de pessoas que não têm condições de tirar nem um real do bolso, quanto mais pegar todo o salário e dar a determinadas igrejas porque quer salvar a própria alma. Veja, e disso eu critico e não abro mão. Desculpa, eu critico e não abro mão porque eu acho isso exploração. Isso não deve acontecer, isso é exploração, tá certo? Então, Kardec, quando deparou-se com toda aquela filosofia, baseada numa ciência de experimentação, ele disse, puxa vida, isso está levando a um conteúdo moral. Porque ele começou a perguntar, que é Deus? Não é quem é Deus, é que é Deus. Que é Deus? E aí, vários espíritos respondem, é causa suprema, primária de todas as coisas, justo, bom, magnânimo, onisciente, onipresente. Quer dizer, ele tudo sabe, ele tudo vê e tal. E todas as respostas eram com palavras um pouquinho diferentes uma da outra, dizendo que Deus era a inteligência suprema do universo. Ele estava ali para poder dar um consolo a você. E então por isso que o Espiritismo saiu-se com um Consolador prometido. Ao chegar no Brasil, com a revista Espírita, quando a revista Ecos de Além Túmulo chegou no Brasil, que Kardec, na França, Kardec olhou em Paris, disse assim, mas que coisa boa, chegou no Brasil. Lá no final, ele comenta na Revista Espírita de 1868, ele comenta assim, só tem um problema, tem um cunho muito religioso. E graças a Deus que tem um cunho religioso, porque foi por isso que sustentou-se a doutrina espírita. Mas Kardec não queria concorrer com nenhuma religião. Por isso que Leon Denis, logo depois disse assim, o espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Porque você pode utilizar a doutrina espírita e os conceitos espíritas como o da reencarnação em qualquer religião que você queira. Os padres que respondiam a Kardec em determinadas perguntas que ele fazia em outras obras espíritas, o que é espiritismo também tem padre falando, respondendo, eles eram espíritas. Eles diziam assim, puxa vida, a doutrina espírita vai ajudar a compreensão da alma. Para onde vão esses espíritos? Para onde vão as pessoas depois de morrer? Então, que coisa boa que o Espiritismo surgiu, isso já em uma outra fase, né? Depois de toda a Igreja Católica ir contra e tentar toldar, né? Mexer com a consciência dos franceses na época e de todo mundo, porque eles transmitiram aquilo para todo mundo. Quem comprar um livro espírita, quem comprar um livro, o que é o Espiritismo, né? Ou então quem comprar o livro dos Espíritos, será excomungado da Igreja Católica. Eles ameaçaram com a excomunhão, né? Quer dizer, você excomungar pessoas porque elas professam de uma ideia, de uma filosofia, Kardec ia contra isso, gente. Então Kardec não queria se aliar a esse tipo de pensamento. Ele não queria se colocar como uma religião que estivesse concorrendo com a Igreja Católica, com os evangélicos, com nada disso. Nós não somos concorrentes. Nós somos uma filosofia que leva a conceitos morais e não estamos contra vocês não, viu? Estamos contra a Igreja Católica, não estamos contra a Igreja Evangélica, nós não estamos contra nada. Nós estamos só trazendo uma revelação. Nós estamos apenas dizendo a você, olha, pega esses conceitos filosóficos, coloca lá que vai melhorar. Até hoje eles não colocaram. Mas no Brasil, lógico, tudo virou religião. Mas foi ruim isso? Não, não foi ruim. O problema é que hoje as federações espíritas estão transformando as casas espíritas até por uma ordem hierárquica, implícita, não direta, extremamente velada, querendo transformar cada casa espírita em uma igrejinha.
Então você chega na casa espírita, você tem que se comportar de um jeito, você tem que fazer tal coisa, tem que estar com não sei o que, tem que estar com não sei o que lá. Outro dia me perguntaram, disse, Wagner, tu usa esses balangandãs, esses anéis, essas pulseiras, esse é negócio do espiritismo, é porque tem gente que pergunta isso a mim. Eu digo, não, isso é negócio meu. É porque eu adoro usar esses balangandãs, não tem nada a ver com o espiritismo. É porque eu gosto também de homenagear outras vertentes religiosas que eu gosto muito, que eu acho fantástico, que eu acho maravilhoso. Se perguntarem a mim, Wagner, você se sente um religioso? Eu digo, sinto. Mas se me perguntarem se você tem uma religião, eu digo não, porque Cristo não tinha religião. Cristo nunca disse que era cristão, porque seria um egocentrismo muito grande. Já pensou, Cristo, você é que? Eu disse, não, eu sou cristão. Eu disse, pô, quer dizer que tu é da tua própria religião? Tá advogando em causa própria? Cristo nunca foi cristão, gente. Cristo era Jesus, apenas Jesus, que amava. Era a religião do amor. Era a religião da aproximação do homem com a sua verdadeira natureza, que é luz. Transparecer luz, mostrar luz. No Espiritismo a gente pede assim, primeiro, espíritas, amai-vos. Segundo, espíritas, instruí-vos, porque o conhecimento é amor. Porque à medida em que eu conheço, eu não ignoro, eu não desprezo, eu não faço nada com o outro, porque eu sei que pelo conhecimento que eu adquiri, eu não posso mexer no equilíbrio do universo. Perceba isso, mas não é como uma imposição de um ser que fica sentado numa cadeira me julgando, não. É porque como eu faço parte desse equilíbrio universal de mentes, eu me sentiria mal fazendo mal a você, Michele. Se eu fizer alguma coisa que mexa com a tua vida, que prejudique o teu ser, o meu ser será prejudicado por mim mesmo. Porque todas as vezes que eu for dormir à noite, a minha consciência não me deixará em paz. Não é nenhum espírito que está me acusando. Não é nenhum Deus que está acusando. Aliás, Deus, muitas vezes nas religiões, assim, não, Deus que te perdoe. Deus não precisa perdoar absolutamente ninguém, vocês entendem isso? Que Deus não precisa perdoar. Deus já sabe, Ele não é onisciente, então Ele já sabe dos seus erros, das suas faltas, das coisas que você vai fazer. Ele é onisciente, Ele já sabe. Agora Ele sabe também que existe uma grande possibilidade de você mudar seu rumo, porque você tem livre-arbítrio. E as mudanças são para melhor, porque o que você vai fazer de pior, Ele já sabe. Aliás, Ele já sabe também das possibilidades de você fazer o melhor. E Ele roga por isso. E Ele faz questão que você promova em você uma mudança íntima. Que você modifique o seu ser. Modifique a forma de pensar e a forma de agir. Por que o Espiritismo não deu certo na França e deu certo no Brasil? É porque trouxeram para o Brasil, transformaram no catolicismo, quase, que são os catoliritas, né? Porque são parecidos demais com os católicos. Os espíritas hoje estão se parecendo demais com os católicos. Estão obedecendo ritos, não estão estudando absolutamente nada. Entram na casa espírita apenas para beber o conhecimento, mas não quer abrir um livro. Não olham, não conhecem. Conhecimento é a verdade. Jesus já dizia isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que significa isso, gente? O que é que significa isso, se não a verdade do conhecimento? A partir do momento em que eu conheço e entendo o meu propósito na vida, eu me liberto. A partir do momento em que eu abro os livros e tenho conhecimento das letras que estão ali, do conteúdo por trás do conteúdo, das coisas belas que existem, mas para usar para o bem, não para usar para o mal, não para torcer as palavras, porque o espiritismo é puro. Muita gente chega para mim e diz, Wagner, eu estou decepcionado com a casa espírita fulana de tal, porque lá tem gente que fofoca. Eu digo, é para lá que tem que ir gente mesmo. Gente que fofoca, é para lá que tem que ir mesmo, precisa se corrigir. Então é dentro da casa espírita, tem os maiores fofoqueiros, tem os maiores maledicentes. Então, tá no lugar certo. Eles foram para o lugar certo. Eles foram para corrigir a rota. Mas eles corrigem a rota só assistindo uma palestra como essa? Ou eles precisam corrigir a rota porque eles se conscientizaram de tudo que fizeram na vida deles e vão modificar a vida deles de agora por diante?
vão transformar, vão mudar a forma de agir em relação às outras pessoas, de colaborar. John Donne dizia uma coisa fantástica, que eu gosto sempre de citar de John Donne. John Donne foi um ensaísta, poeta inglês, que viveu no século XV e que dizia: o homem não é uma ilha isolada em si mesmo. Ele faz parte do continente. Então significa dizer que eu não estou na vida como um ser isolado e egoísta, egocêntrico. Eu preciso olhar para o meu próximo. Eu preciso entender quem é a outra pessoa que está do meu lado. Eu não posso botar culpa. É essa religiosidade que nós precisamos no Espiritismo. Eu não posso botar a culpa nos outros dos erros que eu cometi. Eu não posso, de repente, ser ajudado e ser ingrato ao ponto de dizer que você não me ajudou porque você foi tão prejudicado no passado e agora qualquer um está querendo sacanear com você. Vamos usar a palavra certa, né? Alguém está querendo fazer uma covardia com você. Não, você passou por aquela fase. As pessoas tentaram te ajudar. Você ainda continua se sentindo um coitadinho ou uma coitadinha. Você acha que o mundo está conspirando contra você. Não é o mundo que está conspirando contra você, criatura. Você que conspira contra você. Você que conspira contra as coisas boas que podem acontecer na tua vida. Você bota tanto a culpa nos outros que não se lembra de consertar a si próprio. Que não se lembra de fazer uma reforma íntima nos seus pensamentos. E ninguém está dizendo aqui, vira um santo. É tanto quanto possível eu, de forma religiosa e não de religião, de uma forma filosófica, moral, observar os conceitos da vida. O Espiritismo é sim uma religião, mas uma religião filosófica. E não uma religião cheia de parâmetros, cheia de regras, que não tem o mínimo sentido. Que eu me lembro muito bem, na década de 80, quando eu entrei no Espiritismo, eu estava fugindo exatamente dos conceitos dogmáticos da Igreja Católica. Eu estava fugindo exatamente desse padrão, desse conhecimento ou dessa moral heterônoma. O que é uma moral heterônoma, gente? Muita gente diz assim, mas Wagner, tu fica dizendo essas palavras e não explica no final. Eu vou explicar. A heteronomia significa você ir sempre pelo que o outro manda, o que você acredita. Então, seja moral, porque a igreja está dizendo assim, 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 assim. Cumpra tais e tais e tais e tais coisas. Você pode ver que 50% das coisas que ele manda você cumprir são materiais. Elas não são espirituais. Mas você cumpre mesmo assim, porque você morre de medo, se pela de medo do inferno. Então você diz assim, não, eu vou fazer tudinho, porque a igreja está mandando. Isso é uma fé heterônoma. Isso é uma moral heterônoma. E o que é uma moral autônoma? É o que o Espiritismo vem dizendo desde 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. O que é essa moral autônoma? O que é eu ser autônomo? É eu ler, li, entendi, é razoável, eu adoto como uma verdade na minha vida. Adotei. Juro a você, eu adotei isso. Demorei. Para quem não conhece a minha história, gente, eu tenho 30... Faz tempo que eu não conto, né? Então, lá vou eu contar. Eu tenho 32 anos de espiritismo, né? E até uns 3 anos atrás, 3 a quase 4 anos atrás, eu não tinha me convencido disso. Então eu lia muitos livros espíritas, eu me dizia espírita para todo canto, mas eu bebia, eu fumava. Eu vivia uma vida extremamente material, eu vivia ligado e conectado a ter. Ao sucesso, ao poder, à fama. Eu vivia em cima de um avião, acabando com minha vida. Eu vivia em cima do copo, acabando com a minha vida, bebendo de forma embalada e destruidora do meu próprio ser. E eu fui me matando, até quando veio uma brutal depressão. Depressão, alcoolismo. E eu comecei a me destruir, a transformar o meu ser num ser que não era. Porque eu não era daquele jeito. Veja só como é a consciência. Chega num determinado ponto que a consciência não pode ir adiante daquilo lá. Que chega no momento em que você se olha no espelho e diz, você está perdendo a sua oportunidade de evoluir aqui nesse mundo. Você está perdendo a sua oportunidade de ser uma pessoa melhor.
E aí vem em forma de quê? De depressão, lógico, você não vê saída mais. Porque você está tão enfronhado, tão introduzido nessa questão material, que você não vê saída, você não vê porta, você não vê janela, você não vê nada. Você não ajuda ninguém. Você só pensa em si. Você se acha um coitadinho por tudo que lhe acontece. Então eu vivia reclamando, né? Eu disse, mas eu não tenho sorte. E eu dava a oportunidade para a sorte chegar? Dava nada. A sorte passava na minha frente. A sorte era exatamente eu admitir que era um ser em evolução. A sorte era eu admitir que eu não podia ser daquele jeito mais, que eu precisava das mãos. Muitas vezes eu comentava com a minha esposa, juntava-me com ela no sofá e eu já embriagado, conversa de bebo, né? E eu dizia a ela, eu disse, Flaviana, não é que eu não posso viver assim mais. Eu recebi uma mensagem de ontem para hoje, eu não posso viver mais assim. Mas aí no outro dia eu repetia tudo de novo. Então é aquela história, eu bebia para esquecer. Eu continuava bebendo e continuava bebendo, até que eu fui, por condição ou por vontade própria, eu disse assim, eu quero ser internado. E ela disse a mim, você está doido? Eu disse, eu quero ser internado. Porque não tem mais jeito, veja. Eu perdi minhas ocupações, os meus empregos, eu perdi a minha vida, eu perdi meus clientes, eu não me encontro mais, eu bebo praticamente todos os dias. Eu estou depressivo, eu não encontro saída nenhuma. E eu estou me fazendo demais de coitadinho, eu preciso levar uma pancada. Eu nem me escolhi isso. Agora, lógico que foi os espíritos que deram uma força, né, no plano da história, disseram assim, ó, vai, se interna urgentemente, porque senão tu vai morrer. Aí eu lá fui, porque olha, surge tudo, sabe, gente? Você imagina a influência espiritual. Allan Kardec pergunta assim, os espíritos influenciam em nossas vidas? E os espíritos respondem a ele, mais do que vós imaginais. Muitas vezes eles vos dirigem. Significa que nós somos influenciados o tempo todo. E imagina uma pessoa que está bebendo o tempo todo se ela não é influenciada. Imagina uma pessoa que se droga o tempo todo. Imagina uma pessoa que compra o tempo todo. Imagina uma pessoa que vive no sexo embalado e tal, sem medidas. Você acha mesmo que os espíritos não estão ali mexendo em você? Lógico que eles estão influenciando você em tudo quanto é de jeito. Então o que é que aconteceu? Fui interno. Quando eu cheguei na clínica de recuperação para alcoólatras e também para depressivos, porque hoje em dia o sistema de saúde, todo mundo junto. Ali tem psicopata, ali tem depressivo, ali tem tudo. Você sabe, você é enfermeiro, sabe disso. Depressivo, de jeito que nunca mexeu no álcool na vida dele, mas está depressivo, está com síndrome disso, síndrome daquele, ele junta tudo num bololô só. E as clínicas, para poder ganharem dinheiro, junta todo mundo nesse bolo. Quando eu cheguei na clínica, uma coisa linda, sabe, uma piscina e tal, eu cheguei extremamente deprimido, eu digo, pelo menos tem uma horta, tem uma piscina, eu vou poder trabalhar e tal. Quando eu fui trancado lá dentro, vi as cercas. Cerca elétrica por tudo quanto era de canto, ao redor. Foi o meu umbral, viu, gente? Prestem atenção no umbral na terra. Prestem atenção nisso. Cerca ao redor. O que eu mais detestava na minha vida era ser preso. Eu digo, no dia que eu for preso, eu prefiro morrer. Então eu fiquei preso. Quando eu fui para os quartos, era assim, era um armário só para todo mundo. E o armário tinha uma chave, e a chave ficava com um cara. Então você não podia pegar um desodorante se não fosse através do cara, porque tinha tanto drogado lá dentro que se o cara pegasse um desodorante, ele botava no lençol e cheirava para se drogar. Então você não podia fazer, tinha ali no meio gente totalmente desequilibrada, ao ponto de a gente não poder usar um espelho para pentear o cabelo, nem para fazer a barba, porque alguém podia quebrar o espelho, pegar o espelho e cortar a garganta do outro. Veja a bocada que eu me meti. 8 pessoas no meu quarto, em beliches. Determinado dia, eu vejo um cara que foi fazer um tratamento dentário, ele levava todos os depressivos, os bebinhos, os drogados, tudo dentro de um carro, de uma van, e ele levava para um dentista. Quando chegou lá no dentista, um dos meninos se cismou de fugir. Fugiu. Eles caçaram o cara. E quando foi às 7 horas da noite, eu nunca mais esqueço aquela imagem na minha vida. O cara chegou amarrado como um bicho, gritando, com uma meia dentro da boca, um pano dentro da boca. Ele urrava. Eu vi aquilo ali e chorei mais do que o cara. Porque eu disse, o que eu estou fazendo aqui?
aqui, um cara que estudou, um cara que fez... Veja, lá vem a vaidade da gente, né? Um cara que estudou, um cara que foi professor universitário, um cara que... Tudo besteira. Você cai na mesma vala comum, na mesma vala. Umbral é assim também, tá? Não tem vaidade, não tem nada disso. É isso que a gente, na religiosidade, a gente descobre. A gente descobre que não existe diferenciação de um ser para o outro. Não é por educação, não é nada disso. Tudo está na moral. Tudo está no que você tem dentro de você para oferecer às pessoas. Aí eu vi aquela confusão miserável e tal. Quando foi no final, eu vi que só tinha 2 quartos, cada um com 8 beliches. Quer dizer, com 4 beliches, né? São 8 pessoas. Eu disse, e esse cara dormia em cima do meu beliche. Esse que foi solto, que fugiu e que foi agarrado e tal. E aí eu perguntei, eu digo, e esse cara vai dormir aonde? Eu disse, lá, no mesmo quarto, no mesmo canto. Eu digo, mas esse cara, ele está revoltado, ele vai cortar a minha garganta. Ele vai me sufocar de madrugada. Aí ele disse, vai nada. Esse cara passou, gente, simplesmente 5 dias abobalhado. Porque ele tomou um tal de Aldol, que simplesmente... Tá vendo? Os católicos aí... Então... Deixa eu falar. Então, gente, comemoração. Vamos lá. Isso aí foi porque eu falei do Aldol, aí todo mundo se animou, entendeu? Então soltaram um bocado de fogos. Então, quando eu tava lá, eu vi toda essa situação, gente. E foi uma situação, eu posso dizer pra vocês, terrível. Foi uma das piores coisas que eu já passei na minha vida e uma das piores provações e piores situações que um ser humano pode passar. Porque é ver o outro, perceber que o outro pode lhe agredir e você não pode fazer nada. Então, depois disso tudo, eu fui para uma outra clínica, porque eu disse, não, eu não quero ficar nessa clínica mais de jeito nenhum. Aí me disseram que eu ia para uma clínica onde tinha 3 pessoas só no quarto e tinha um banheiro exclusivo. Só para você ter ideia, nessa primeira clínica, o banheiro era comunitário. A enfermeira empurrava a porta e via você tomando banho nu. Se você estivesse fazendo suas necessidades, ela podia entrar a qualquer momento. Veja que é o umbral na Terra. Você não precisa morrer não para ir para um umbral. Basta se meter em confusão. Basta errar na sua vida que você vai bater num umbral desse. Tá certo? Um umbral do desespero, um umbral de perder tudo, um umbral de viver na rua feito um indigente. Isso tudo é umbral, gente. Isso faz parte dessa nossa condição consciencial. Só para vocês terem uma ideia, tinha gente que estava adorando ficar ali. Tinha gente que não ligava mais. Estava muito comum e normal para eles. Se acostuma com aquela situação. Mas eu ia me acostumar com aquilo? Nunca. Nunca. Então eu fui para outra clínica. Também não me acostumei com a clínica. Saí quando eu saí, quando tu é bebê. Uma semana depois, eu caí numa vala, gente. Gente, não é cair numa vala de forma fantasiosa, não. Eu caí numa vala, literalmente, tá? Eu caí com todo o corpo numa vala. Eu saí de um bar, muito embriagado, e eu fui para a beira de um canal que tem 1,5 metro ali no bairro Maurício Nassau. Tem uns canais passando umas manilhas, passando por todo o bairro. E eu cheguei na beirada desse coisa assim e fui urinar. E eu estava tomando remédio de depressão e misturando com álcool. Você imagina a doideira na cabeça do cidadão. Então eu desequilibrei e caí de cara nesse bueiro de 1,5 metro, não sei como não morri e tal. E alguém passou. Na hora, um mototáxi pararam, o outro mototáxi foi me tirar, não sei bem como foi a história, porque é tudo muito confuso na sua cabeça. E nisso aparece uma mocinha com uma moto e diz assim, eu vou levar em casa, senhor. E ela não me botou na moto, ela foi empurrando a moto dela e eu fui andando do lado, todo arrebentado, o rosto ensanguentado, todo sujo, de lama, quebrado. Quando eu cheguei em casa, essa moça foi, me abraçou e disse... O senhor é um homem de Deus, não merece passar por isso. Eu chorei, passei muito tempo chorando. E no espelho, chorando ainda, eu vi a imagem
de uma pessoa que eu reputo como o meu guia, e ele disse: ou você para, ou você morre. Escolha, ou para, ou morre. É só escolher. Eu escolhi parar. E contei essa história dos mototáxis que tinham ido me resgatar lá na... Eu fiquei exasperado, eu digo, puxa vida, uma pessoa de moto parando a moto para poder me abordar, vai me assaltar. Aí o rapaz disse: olha, calma, eu conheço o senhor, não se preocupe não. Aí eu parei o carro, desci do carro, aí o cara fez: eu posso lhe dar um abraço? Eu digo: meu Deus, o mototáxi parou uma moto. Aí olha para mim e disse: eu posso lhe dar um abraço? Eu digo: pode. Aí deu um abraço nele. Ele disse: o senhor não está me conhecendo? Eu digo: não estou lhe conhecendo. Ele disse: eu sou o mototáxi que lhe tirou daquele bueiro. Rapaz, eu caí em lágrimas, né, e tal, chorei pra caramba, agradeci a ele, eu disse: olha, agradecer ao seu companheiro. Ele disse: outro dia eu me encontrei com ele, a gente comentou sobre o seu caso, e eu lhe vi na internet fazendo palestras espíritas, e eu fiquei muito contente pelo senhor, eu sou espírita também. Eu digo, só podia ser, né, uma boa alma espírita, não que as outras não sejam, mas ele com aquela consciência, né, e tal, foi lá e me tirou do bueiro. Eu digo: rapaz, agora eu queria encontrar aquela mocinha que veio, parou de moto, desceu da moto e foi me levando até em casa. Ele olhou para mim e fez: que mocinha? Não teve nenhuma mocinha, senhor. Não houve moça nessa história. Ninguém lhe acompanha para casa. O senhor disse que não queria que a gente lhe levasse. O senhor saiu cambaleando no meio da rua. E realmente o senhor parecia estar falando com alguém do lado. Eu fiquei mais emocionado ainda e descobri que aquele anjo bom que me ajudou naquele momento foi realmente um espírito. Eu vi um espírito e ele se materializou na minha frente e ele andou com uma moto do meu lado. Você veja o que é que os espíritos fazem para poder deixar a gente emocionado. E aí isso comprova a cada dia, gente, que essa religiosidade, você está entendendo? Essa fé, mas não é fé não raciocinada não. Porque Kardec também dizia: fé raciocinada, né, é aquela que encara a razão em todas as épocas da humanidade. E você não duvida dela. Você não duvida mais nada. Eu não duvido mais nada. Eu não duvido mais sobre a presença dos Espíritos na minha vida. Eu não duvido mais sobre o compromisso que eu tenho em relação às pessoas. Eu não duvido mais que eu preciso estar o tempo todinho falando sobre o Espiritismo. Eu preciso estar com o gordinho aqui, de mão dadas com ele, abraçado com ele, nessa causa maior. Eu transformei a minha vida. É sacrificante, gente. É muito sacrificante. Eu anotei aqui que eu achei interessante esse negócio que uma pessoa disse. Religião ou religiosidade dói, demora e dá trabalho. Porque dói. Dói. Dói você ter que movimentar todo o homem velho e transformar num homem novo. Demora, porque não é um processo de uma hora para outra. Ninguém queira se transformar em anjo do céu e sair com asa. Eu não me transformei, tá? Eu continuo péssimo em muitas coisas, nas minhas vaidades, nos meus orgulhos, nos meus desejos loucos, entendeu? Às vezes na minha violência em relação às pessoas, porque o homem velho está dentro de mim. Dá trabalho. Por que dá trabalho corrigir a rota, gente? Dá trabalho modificar o caminho. Dá trabalho fazer as coisas do bem. Fazer coisa errada. Dá trabalho nenhum. É fácil demais. Vamos tomar uma. Vamos fazer o mal. Vamos transar sem limite. Tudo isso é fácil, gente. Fácil como crer. Porque está muito à mão. O danado é você entrar religiosamente, não com religião, mas religiosamente você entrar num mundo novo, nesse mundo etéreo, nesse mundo onde eu me importo com Michele, onde eu me importo com André, onde eu me importo com Kardec, onde eu me importo com cada um de vocês, de forma fraterna, inteira. Isso é religiosidade, está fora de religião. Está dentro da religiosidade que o Cristo nos trouxe, que Buda nos trouxe, que Maomé nos trouxe, que Krishna nos trouxe. Ninguém está distante dessa realidade, gente.
Todo mundo pode alcançar essa religiosidade. Então, espiritismo é religião? Não, como todo mundo diz por aí. Mas é uma religiosidade, é uma moral, é uma filosofia de vida renovadora, transformadora de mim para mim, entendeu? Eu não vou discutir com ninguém se alguém disser a mim, espiritismo é religião. Eu digo, beleza, bicho, continue com a sua religião, eu continuo com a minha filosofia, a minha moral. Mas não deixa de ser uma religião no sentido filosófico, porque é nesse sentido do tríplice aspecto que a doutrina espírita, que no Brasil se adotou o tríplice aspecto, e que eu até concordo, porque se você está falando em filosofia, certo? Nós somos uma religião, porque nós estamos sendo ligados a alguma coisa a mais. Mas também, se você pensar que é uma congratulação, uma união de pessoas em prol de um bem maior, qualquer coisa é religião. Um time de futebol é religião. O Náutico mesmo ontem ganhou o jogo, foi-se embora para a segunda divisão, e aquilo ali é uma religião, gente. Está todo mundo se congratulando, pensando num bem maior, que é o bem do Náutico. Você está entendendo? Gente, vocês pensam que não? Esse é o sentido. Tá certo? Esse é o sentido. Então, no sentido filosófico de que tudo está me levando a um bem maior, que é o bem da consciência ampliada, é lógico que eu sou um religioso. É lógico que eu tenho religiosidade dentro de mim. Mas dentro desse pensamento heterônomo do que eu tenho que acreditar no que você me diz para eu ser feliz, eu sou feliz porque sou feliz, gente. Eu sou feliz porque adoto todos esses conceitos espíritas. Porque eu trabalho cada ponto desse. Anotei uma outra coisa aqui também que Spinoza dizia uma coisa maravilhosa. Ele dizia assim, eu não acredito em Deus. Eu sei de Deus. Eu não acredito em Deus. Porque acreditar força a barra. Eu sei dos espíritos. Eu sei de Deus. Eu sei da reencarnação. Eu não acredito. Eu sei. Eu sei. Eu não preciso que ninguém me convença de nada. Eu me convenci. Eu li. Eu estudei. Eu fui atrás. Aliás, eu vim estudando. Só que não tinha caído a ficha. Em determinado momento, o mundo cobra. Porque cobra, viu? Pode não cobrar nessa vida, mas cobra na próxima. Você vai para um umbral muitas vezes e passa por toda uma situação consciencial porque você não se convenceu de que precisava melhorar. Você ainda continua nessa roda de samsara, repetindo erros, após erros, após erros, após erros, nasce, morre, nasce, renasce, morre, falando da mesma besteira, sempre. Você sabe que a verdade não está no canto só, não está no espiritismo só. Porque muitas vezes quando a gente diz assim, o espiritismo é uma doutrina reveladora, que tira o véu, tá certo? Que tira o véu. O significa dizer que a doutrina espírita tira o véu. Mas a doutrina espírita não é dona da verdade de absolutamente nada. Tem outros caminhos, e você pode seguir por esses outros caminhos. Eu conheço ateus, que são ateus e materialistas, que são muito mais éticos e muito mais honestos do que muito religioso por aí. Então vamos entender que não é a religião que modifica a sua vida, mas é você que modifica a sua vida. Seja melhor, seja mais probo, mais feliz e mais ético com você mesmo, mais moral com você, abandonando o ego, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a fúria, a maledicência. Isso transforma você num ser religioso, não de religião, mas um ser religioso, que está conectado com Deus, com um bem maior. Isso é que funciona. Então nós vamos deixar aí 5... Eu passei do limite aqui, tem 5 minutos só para acabar. Então se alguém tiver alguma pergunta... Aqui veio presencial, né? Se alguém tiver... presencial, alguém tem alguma pergunta para fazer? O pessoal está elogiando a palestra. Sim, tá, obrigado. Parabéns. Obrigado a todos. Deus abençoe muita gente aqui. Está assistindo, está ali, está conectado aqui, mas ninguém fez nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta. Então a gente, quem quiser fazer pergunta, né? Pode fazer pergunta aí, são 5 minutos finais. Como também aqui, presencialmente. Também. Uma das coisas que é muito importante a gente entender é que dentro dessa religiosidade, até continuando enquanto ninguém faz uma pergunta, nós temos que entender uma coisa, que a gente tem um professor que se chamava professor Hermógenes, morreu, do Rio de Janeiro, né, também espírita e tal, e ele dizia uma coisa que eu achava fantástica, ele diz assim, você dentro desse
processo espírita, você tem que dizer as seguintes palavras: eu entrego, eu confio, eu aceito e agradeço. Eu entrego, eu confio, eu aceito e agradeço. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida do jeito que ela é. Eu confio que tudo isso que eu estou fazendo me leva para um bem maior, porque eu já sinto o impacto desse bem maior em mim. Eu digo a você que eu aceito até as coisas ruins que andam acontecendo, porque tem muita... Quando a gente luta a favor do bem, a gente recebe ataques, é o tempo todo, gente. Vocês pensam que não? Você acha mesmo que é fácil trabalhar com isso? Ah, não, você fica... É porque é o seguinte, nós não somos monges que vão para o mosteiro e nos isolamos do mundo, não. Nós estamos no mundo, combatendo uma coisa chamada maus costumes, maus hábitos. Primeiro em nós, depois tentando passar para os outros todas essas coisas e tentando ajudar as pessoas que estão passando por certos problemas. Você acha mesmo que os obsessores dessas pessoas vão se sentir muito satisfeitos? Então eu aceito até o ataque dos obsessores. Não mereço, mas talvez mereça. Não, cadê? Talvez a gente mereça. Sei lá, talvez a gente dê cancha para isso, com a vaidade, com o orgulho da gente, com a falta de humildade. Entendeu? E a gente decancha para esses obsessores. Mas eu aceito, porque é um aprendizado a cada dia. Eu aceito tudo que eu passei. E eu agradeço. Eu agradeço todos os dias, nem lamento, nem um tiquinho assim, de ter passado por clínica de recuperação, de ter passado por todas as situações que eu passei. Porque foram essas situações que eu passei que me fizeram ser o que eu sou hoje. Entenda isso. A gente não tem que lamentar o passado está no passado, o futuro está no futuro, nós precisamos viver esse presente maravilhoso. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui para amanhã. Não sei se eu estarei ainda aqui com vocês. Sei lá, tudo pode acontecer. Então eu preciso viver plenamente esse momento e transmitir coisas boas tanto quanto possível. Esse é o meu ser religioso. Esse é o meu ser moral. E por isso que eu digo, o Espiritismo é uma ciência que descobriu uma filosofia de vida que leva a conceitos morais. E eu respeito esses conceitos morais. E eu tenho religiosidade, sim. E eu acredito, sim, que o Espiritismo é uma religião no conceito filosófico da palavra. Como é uma palavra polissêmica que tem vários significados e pode ser entendida de várias formas, então eu digo, no entendimento filosófico que eu tenho do Espiritismo, o Espiritismo é uma religião também. Se você quer chamar de religião, fica à vontade, pode chamar. Agora, por favor, pratica a religião que o Espiritismo tem e não a religião que as outras religiões tentam impor heteronomamente. A religião certa é a religião que está dentro de você, que você concebe o bem, que você concebe o amor e que você concebe a luz. E a harmonia como princípio básico da tua evolução espiritual. Eu acho que é por aí que a gente consegue construir essa religião nesse tríplice aspecto que foi criado pelos brazucas, mas que hoje a gente aceita com toda tranquilidade do mundo se a gente pensar na parte filosófica da palavra religião, tá certo? Então, gente, muito obrigado a vocês pela atenção de vocês. Paz e luz a todo mundo. Valeu, muito obrigado. Vamos encerrar, né? Encerrar aqui. Bem, gente, assim foi a palestra do nosso amigo Wagner Andrade essa noite, que tratou desse tema muito pertinente, muito interessante para nós, espíritas, para todos em geral, para entender os fundamentos básicos da doutrina espírita, inclusive com esse livro aí, O que é o Espiritismo, que realmente é fantástico, e é um livro ainda pouco conhecido, né, dos espíritas, o que é o Espiritismo. Então é importante que a gente possa estudar. Uma das coisas que Wagner falou na palestra dele, também da importância de estudar, né? Então a gente precisa estar sempre buscando estudar, apesar do nosso tempo exíguo, muitas vezes, né? Cada um com as suas lutas, mas a gente precisa buscar um tempinho também para ir fazendo o nosso estudo também paralelamente, para vir para a Casa Espírita também sedento de questionamentos, de perguntas, numa palestra como essa e em tantas outras. Por isso a gente sempre pede, por isso que é o lema, né, Wagner, amai-vos e instruí-vos, dentro desse contexto. Então a gente agradece primeiramente ao expositor da noite, Wagner Andrade, pela belíssima palestra proferida essa noite, né, de fácil entendimento para todos nós. Também vamos agradecer a todos que estão aqui presentes, todos que saíram de casa essa noite, vieram bem intencionados
para estar aqui presente conosco. A gente agradece a cada um aqui presente e agradece a todos os irmãos desencarnados que estão assim, aqui sempre conosco, os trabalhadores desencarnados da casa e aqueles que são enfermos, que vêm também assistir às palestras, estudar, acompanhar essas palestras também do lado de lá. Então, grato a todos que estão aqui. Também queríamos dizer sobre as atividades da casa, que na sexta-feira temos a próxima atividade pública, que é o estudo de mediunidade, às 19h30. Das 19h30 às 21 horas, toda sexta-feira. É a próxima atividade pública. Na quarta-feira são as reuniões fechadas de mediunidade, e que nas segundas-feiras, como todos sabem, temos as palestras públicas. Nos sábados, o atendimento fraterno, tratamentos espirituais e estudo doutrinário. Excepcionalmente, no próximo sábado, ou seja, sábado agora, nós não teremos atividades na casa. Próximo sábado agora. Então, Wagner vai estar ocupado com uma coisa, eu vou estar com outra. E, enfim, a gente infelizmente não vai esse sábado agora. Temos poucos trabalhadores. Esse sábado agora nós não vamos ter atividades na casa. Por isso mesmo a gente até pede que todos nós possamos trazer mais pessoas para essa confraternização, essa egrégora positiva aqui. E com isso, essa semente do Espiritismo vai ficando no nosso coração, na nossa alma, para que a gente passe a se sentir trabalhador também da causa espírita e da casa espírita, que a gente possa se sentir que tem plenas condições sim de trabalhar e que muitas vezes está faltando só um pequeno esforço, como o próprio Livro dos Espíritos nos diz, muitas vezes falta vontade maior. Então que a gente possa refletir também sobre isso. A casa espírita ela precisa estar permanentemente servindo as pessoas e aberta. Para isso ela precisa logicamente ter mais trabalhadores, ter uma diversificidade maior de trabalhadores, para não ficar só o tempo todo nas mãos de uma, duas, três pessoas, para que ela possa poder ir. A gente existe, por isso mesmo que o Wagner dizia, a doutrina espírita não tem os paramentos, não tem livro sagrado, nós hierarquias. Então, na falta de um tem outros, e que todos possam se sentir trabalhadores da causa e da casa espírita. Vamos à nossa prece final, desde já agradecendo a todos pela atenção e agradecendo ao expositor da noite, e vamos orar. Gratos a Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, que derramou sobre nós a doutrina dos Espíritos, através de Jesus Cristo, nosso guia e modelo, e do Espírito da Verdade. Assim sendo, essa doutrina consoladora e arrebatadora veio até a Terra, consolar corações e nos trazer para reuniões como essa, desta noite. Gratos a essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos mais uma vez, agradecemos humildemente a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, abnegados, trabalhadores, que têm tanta paciência conosco e que estão sempre ao nosso lado, mesmo quando nós, às vezes, erramos bastante. Ó Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, derrama sobre nós, então, Teu amor, Tua misericórdia, para que tenhamos a capacidade de perdoar, de esquecer, de seguir em frente e de sempre nos reconstruirmos diante as necessidades da evolução. E tenhamos uma noite de muita paz e harmonia, uma ótima volta para os lares de todos, e assim sendo, damos por finalizada a nossa reunião com muita paz, que assim seja.